Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa primeira reunião conjunta e aberta com a Comissão de Direito Aduaneiro Marítimo e Portuário da Subseção de Santos, que está aqui representada pela minha colega presidente, doutora Carolina Emanuel. Preciso dizer a vocês que é uma alegria muito grande para nós fazermos esse trabalho em conjunto. A doutora Carolina esteve aqui em Itajaí, num evento de direito aduaneiro, há uns 2 meses, nós não nos conhecíamos, e imediatamente ela propôs que nós dessemos as mãos, que nós fizéssemos um trabalho com as comissões que representam aí 2 dos maiores polos portuários e de comércio exterior do Brasil. Então, para nós, realmente muito bacana, né, essa interação, essa sinergia. Como eu falei nas redes sociais, eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros, não só com a comissão da subseção de Santos, mas de outras subseções também, né? O meio virtual nos permite isso. E dizer a vocês que a escolha, né, a eleição desse tema foi não apenas para prestigiar os jovens advogados, nós temos vários aqui na nossa comissão, mas, sobretudo, para também revisitar aquilo que nós, advogados não tão jovens assim, melhor dizendo, mais experientes, né, já estudaram, e porque não deixa de ser uma preocupação para nós, né? O instrumento processual do mandado de segurança é bastante utilizado em matéria aduaneira, especialmente para a liberação de mercadorias, e vez ou outra nós nos deparamos com algumas decisões que são difíceis de engolir, né? Muitas vezes os juízes nos dizem, olha, urgência não significa pressa, pensa bem, né? E aí você tem que aguardar a prestação de informações para, então, saber qual será o provimento em medida liminar ou não, né? E, então, para nos brindar aqui com os seus conhecimentos teóricos e práticos, nós convidamos o doutor Diego Diniz Ribeiro, que está aqui conosco, lá de São Paulo, assim como o doutor Cláudio Augusto, que é membro da comissão aqui da subseção de Itajaí. Eu iria ler os currículos de vocês, mas eu, para variar, quebro protocolos. O que eu preciso dizer é que vocês, que os doutores são doutorandos, são advogados, são professores, são pesquisadores, um grande amigo, outro um esposo e um grande amigo também, e que vão aqui nos contar, né, um pouquinho aí do que viveram já nesse contencioso judicial e nos dar caminhos, principalmente. Então, eu passo imediatamente a palavra à colega doutora Carolina, para que também dê as boas-vindas aí a quem nos ouve e deixar que os nossos professores deem o show. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, Raquel, pelo convite, né, e por essa ideia incrível da gente seguir aí conjuntamente nessa reunião aberta. Coloquei para os nossos membros aqui da comissão que seria uma coisa bem fluida, a gente deixaria aí abrilhantar o brilhantismo mesmo por conta do Diego e do Cláudio, que são sensacionais. Tive o prazer já de participar de um outro evento com o Diego, com o Cláudio ainda não. Só fazendo uma retificaçãozinha, nossa comissão aqui em Santos, ela é dividida, então, aduaneiro é só aduaneiro, né, o portuário, o marítimo, estendi o convite para todos, evidentemente, mas aqui a gente segue somente com o direito aduaneiro mesmo. Então, dito isso, passo a palavra aí para o Diego, para o Cláudio, que eu tenho certeza que será um evento excelente, e a gente vai deixar as perguntas para o final, ou tudo bem, na medida que eles vão falando, o pessoal levanta a mão e estende as perguntas? Sem problema algum, de irem perguntando e interagindo da minha parte. Eu acredito que do Cláudio também, né, Cláudio? Como nós temos aqui alguns membros presenciais e outros virtuais, eu acho que quem está virtual pode mandar no chat as perguntas, até porque é uma reunião, pessoal. A ideia foi que esse encontro não fosse muito maestral, né, que fosse realmente um bate-papo, que todo mundo possa interagir. E quem está aqui conosco também faz as perguntas, eu viro o notebook e a gente interage, bem tranquilo. Perfeito. Bom, então, queria agradecer o convite das comissões, tanto da Comissão de Itajaí, Comissão de Santos, um prazer poder estar aqui com vocês nessa tarde, prazer ainda maior poder dividir essa apresentação com meu querido amigo, Cláudio Pereira, estudioso do tema, na verdade, não só desse tema, mas
um profundo estudioso do direito, né? Então, para mim é uma honra e um privilégio, um prazer muito grande, né? E fico ainda mais feliz em saber que eu acho que fui convidado por conta da jovialidade, já que é o pessoal da jovens da comissão, que a Raquel comentou no começo, né? Acho que é por conta disso o convite, o que me deixa ainda mais feliz, viu, Raquel? Muito obrigado. Eu vou já, na sequência aqui, eu vou encaminhar depois a apresentação. Sou o Carlos, também partilho uma pequena apresentação que eu preparei para nortear esse nosso bate-papo aqui, também pelo chat, enfim, só para que vocês tenham isso em mente, tenham aí o documento com vocês, né? O documento é para vocês, mas, na verdade, mais para me orientar aqui, e lembrando daquilo que eu gostaria de falar com vocês, para, na sequência, passar a bola para o Cláudio, embora a gente vá, ao longo aqui das nossas falas, trocando figurinhas, né? Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Acho que vocês estão vendo aí agora, né? Acho que está indo, peraí. Pronto, acho que agora foi, né? Estamos vendo, sim. Maravilha. Então, vamos lá. Fiz aqui... Peraí. Pronto. Eu queria, já que a ideia nossa aqui é falar de urgência em mandado de segurança, com específico fim aduaneiro, antes da gente entrar na análise de alguns casos específicos, de alguns problemas específicos que geralmente enfrentamos no dia a dia prático da advocacia aduaneira, eu queria aqui dar um passo atrás para trazer alguns conceitos que embasam o porquê do mandado de segurança e o porquê da urgência, né? E como caracterizar essa urgência no mandado de segurança. Então, primeiro ponto, e aí, ainda mais levando em consideração que nós temos jovens advogados aqui participando da reunião, acho que é importante a gente trazer essas premissas, né? Acho que isso é fundamental. Então, partindo dessas ideias, o primeiro ponto que eu gostaria aqui de deixar claro para vocês é que quando nós falamos de um mandado de segurança, eu estou falando de uma ação constitucional, né, que tem por objetivo garantir direito líquido e certo, em razão da prática de um ato coator cometido ou por autoridade pública ou por quem lhe faça, às vezes. Né? E aqui tem dois pontos fundamentais que eu quero pensar desse conceito para que a gente reverbere e tenha isso em mente para o desenvolvimento desse nosso bate-papo. Primeiro, eu estou falando aqui de uma ação constitucional. O mandado de segurança, inclusive historicamente, ele veio como um desdobramento do antigo habeas corpus, lá nas constituições anteriores, que antes o habeas corpus abrangia também atuava, né, como remédio constitucional contra atos coatores praticados por autoridade pública, não só com o direito de sancionar liberdade de locomoção, mas com outros tipos de atos coatores. Isso foi desmembrado em um dado momento, ou no transcorrer da nossa evolução do direito constitucional, e se transformou num remédio constitucional próprio. Mas percebam que se trata de um instrumento processual previsto na Constituição Federal de enorme relevância. Mandado de segurança, inclusive, é tratado, concebido como uma garantia fundamental, haja vista a relevância desse instrumento processual dentro do nosso ordenamento jurídico. E não há dúvida que isso espraia a forma como nós devemos interpretar o mandado de segurança, de modo, então, a obter do OMS a máxima efetividade que ele pode garantir. Haja vista que, repito, em se tratando de uma garantia fundamental, uma das técnicas de hermenêuticas que deve prevalecer, e o Cláudio está aí, pode falar a respeito, fez, né, tem mestrado em Direito Constitucional, enfim, mas uma das regras de hermenêutica que prevalece no que diz respeito à interpretação de normas constitucionais, em especial de garantias fundamentais, é aquela da máxima efetividade. Como bem ilustra, por exemplo, a doutrina do professor Jorge Miranda, do professor Cadotilho, constitucionalistas portugueses. Então, esse é um ponto fundamental para a gente ter em mente. Um segundo aspecto que é importante é que, como visto, o mandado de segurança ele se contrapõe contra ato coator que tem por objetivo que se atenta potencial ou já efetivamente contra um direito líquido e certo do impetrante. E aqui é importante, pessoal, a gente tentar delimitar, quando falamos em direito líquido e certo, muitas vezes as pessoas têm a perspectiva equivocada de que quando falamos em direito líquido e certo, nós estamos olhando para o pedido no mandado de segurança. E aqui só abrindo um parênteses, né? Nós sabemos
que o legislador processual brasileiro adotou a teoria da tríplice identidade. Para eu identificar toda e qualquer ação, eu preciso ter lá partes, causas de pedido e pedido. E, normalmente, quando as pessoas pensam em direito líquido certo, elas pensam lá no pedido. Como se eu tivesse que já de pronto demonstrar o pedido que eu estou ali externando bem da vida, né, que eu tenho direito ao bem da vida que eu almejo com a impetração do mandamos. E não é isso. Quando nós falamos em direito líquido certo, eu estou olhando para a causa de pedir. E aqui, veja, quando eu falo em causa de pedir, eu falo das circunstâncias fático-jurídicas que me autorizam a deduzir uma pretensão em juízo e, consequentemente, as injuridicidades a macularem essa relação jurídica. E aí estou falando de causa de pedir remota, causa de pedir próxima. Então, veja, quando eu falo em direito líquido certo, o que eu tenho aqui, no momento da impetração, é demonstrar que existe, uma relação jurídica de direito material, que, no caso, tem um caráter aduaneiro, essa é a causa de pedir remota, e 2, a controvérsia que gravita em torno desta... Não sei por que está andando, mas vamos lá. Eita, pera lá. Pronto. Que gravita em torno dessa relação de direito material. A controvérsia, o conflito que gravita em torno dessa relação de direito material. São esses os pontos que precisam estar ali devidamente apresentados no momento da impetração. Porque aí é importante a gente lembrar que essas causas de pedir, remota e próxima, no mandado de segurança, elas precisam estar devidamente apresentadas no ato da impetração, no ato do ajuizamento do mandado de segurança. Afinal de contas, esse é um outro aspecto importante a gente aqui rememorar. Quando eu falo em mandado de segurança, eu falo de um instrumento processual que apresenta um rito procedimental estreito. O que eu quero dizer com isso? Esse instrumento processual ele não apresenta aquele rito que é próprio das ações ordinárias. Quando eu penso em ação ordinária, em fase de conhecimento em ações ordinárias, eu penso lá em fase postulatória, em fase saneadora, fase probatória, decisória e recursal, eventualmente recursal. Já no mandado de segurança, não. Eu tenho a fase postulatória e, a partir dela, eu já vou para a fase decisória e, eventualmente, recursal. Eu não tenho fase instrutória do mandado de segurança. Portanto, as provas precisam, em relação às causas de pedido do MS, elas precisam estar pré-constituídas. Elas precisam ser apresentadas no momento da impetração. O que pressupõe, então, pessoal, prova documental da causa de pedir remota e da causa de pedir próxima. Da relação de direito material, no caso de natureza aduaneira, e da ameaça ou da efetiva lesão a esse bem da vida que eu pretendo ver ali tutelado pela atuação jurisdicional. Repito, prova documental pré-constituída no momento da impetração. A lei do MS traz uma única exceção a essa regra geral, que é a regra do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, que prevê que, quando eventualmente o documento que ateste a existência do meu direito líquido certo esteja em poder do ente público, da administração pública, e ela se recusa a fornecer esse documento, eu posso, então, demonstrando essa recusa, né, e que, de fato, aquele documento está à mercê da administração pública, eu posso solicitar para que o juízo do mandado de segurança determine a apresentação desse documento. Mas, vejam, isso é uma medida excepcional. E mesmo para esse ponto, eu preciso já na impetração demonstrar que fiz o pedido e que ele foi objeto de uma recusa, ou pela omissão, ou por uma recusa, de fato, ali positivada com uma negativa em relação a esse requerimento. Feitas essas considerações iniciais, eu queria agora falar um pouquinho, e aí tentando aqui me ater ao tempo que me foi atribuído, a questão da liminar do mandado de segurança, né, que é o ponto fulcral, né, aí já avançando aqui no tema, que é o ponto fulcral da nossa reunião de hoje, né? Porque quando eu penso lá em requisito de urgência, em especial para fins de concessão de uma liminar. E aqui o primeiro ponto, aqui, e acho que muito mais em razão da condição de professor, né, e o TIC, né, de professor em processo civil, é que, embora a legislação falhe em liminar, esse termo é um termo utilizado atecnicamente, né? Porque, na verdade, o que eu quero obter é uma tutela provisória, seja ela de urgência ou da evidência.
Porque, vejam, liminar não é espécie de tutela jurisdicional. Liminar é o modo como uma tutela é concedida. Ela é concedida in limine, no momento que não é o ordinário do processo, que seria lá na fase decisória, em sentença ou em grau recursal. O que, veja, é verdade, que nós temos tutelas provisórias eventualmente sendo concedidas nessas fases ordinárias. Não há problema nenhum de eu ter tutela provisória sendo concedida juntamente com tutela definitiva. A questão aqui é exatamente essa. Eu quero a tutela provisória que não do momento ordinário. Eu quero do momento extraordinário. Eu quero que ela seja concedida liminarmente, in limine. E aí, vejo, eu estou diante, portanto, de um pedido de uma tutela provisória. Uma tutela provisória que pode ser de urgência, e aí estou falando de antecipado ou cautelar, ou da evidência. E é importante. Eu posso ter tutela da evidência lá do 311 do Código de Processo Civil em mandado de segurança? Eu não tenho dúvidas que sim, que é perfeitamente possível a concessão da tutela da evidência. Todavia, eu vou deixar a tutela da evidência de lado, porque lá na tutela de evidência, o risco do perículo in mora, ele é pressuposto pelo legislador. Lá o foco do legislador é muito mais a qualidade do direito vindicado, do bem da vida, do que a urgência, na tutela jurisdicional. A questão da urgência estão lá nas tutelas provisórias, antecipada e cautelar. Tutela provisória antecipada é quando eu, de fato, tenho a antecipação daquele provimento que eu quero a título de tutela definitiva. Então, eu tenho uma coincidência entre o que eu quero no final e o que eu quero provisoriamente. Eu quero a liberação da mercadoria ao final. E, provisoriamente, eu quero a liberação da mercadoria. Eu tenho identidade, portanto, eu falo de tutela antecipada. Eu estou antecipando o provimento final que eu almejo com o meu instrumento processual. Já quando eu falo em tutela cautelar, não. Na tutela cautelar não tem essa coincidência. O que eu tenho é uma tutela jurisdicional me sendo concedida com o objetivo de conservar, de acautelar o bem da vida que eu quero ao final. Veja, ao final eu quero a anulação de um ato administrativo, mas provisoriamente eu quero a suspensão dos efeitos desse ato. O que tipicamente ocorre, por exemplo, em matéria tributária. Ao final, eu quero a anulatória de um débito fiscal e, provisoriamente, eu quero a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dos efeitos constritivos da exigibilidade desse crédito. Pois bem, independente disso, dessas questões técnicas, o ponto é, quando nós falamos em tutelas provisórias, seja da evidência, seja da urgência, o objetivo do legislador é de dar efetividade à tutela jurisdicional, efetividade pragmática. E essa é uma preocupação, pessoal, que veio da evolução do próprio processo civil. Quando a gente pensa no processo civil, na sua perspectiva lá de fases históricas, primeira, segunda e terceira fase histórica, para alguns já estaríamos numa quarta fase histórica, mas essa é uma bandeira que veio com a terceira fase histórica do processo civil, com a ideia de instrumentalidade do processo. E veja, qual que é uma das ideias presentes para essa corrente histórica? E aí, um dos principais expoentes, o professor Mauro Capelletti, né, Acesso à Justiça, aqui no Brasil, o professor Cândido Rangel de Lamarck, com a sua instrumentalidade do processo. O processo não é um fim em si mesmo. O processo só existe para resolver com mérito, com justiça, direitos materiais conflituosos. O que pressupõe não apenas o advento de uma decisão final, mas o advento de uma decisão final que tem efeito pragmático fora da relação processual, fora do âmbito formal do processo. Ou seja, de nada adianta eu chegar ao final do processo e ter uma decisão que me garanta, que reconheça um dado direito, mas se o direito no mundo fático já pereceu, em razão do decurso de tempo, né? E aí pensando em tutelas de urgência. É por isso que o legislador criou, antenado com essas ideias, criou instrumentos como as tutelas provisórias, exatamente com o objetivo de tentar estancar os malefícios que o tempo pode causar para a tutela jurisdicional, para a efetividade da tutela jurisdicional. Porque, repito, eu quero chegar ao final do processo e sentir, fruir, tocar no bem da vida que eu pretendo com a impetração do meu mandado de segurança, com o ajuizamento da minha ação. De nada adianta eu impetrar um mandado de segurança para liberar mercadorias e chego lá ao final, consigo uma tutela me concedendo a ordem, sendo que o bem da vida já pereceu, porque ficou lá armazenado X anos, e era um bem perecível e que, portanto, já não presta para mais absolutamente nada.
Ao contrário, né, eu passo a ter um problema, porque eu vou tirar aquilo lá e vou fazer o quê com aquilo? Né? Ainda vou ter o custo de, eventualmente, retirar aquela carga e dar a destinação adequada para ela, enfim. Então, percebam que a ideia de tutela provisória, e em especial no mandado de segurança, que tem essa conotação de uma ação constitucional, de um remédio constitucional, ela ganha ainda mais relevância. E é por isso que se discute, por exemplo, a possibilidade ou a impossibilidade de óbices na concessão de liminares, de tutelas provisórias do mandado de segurança. Restrições essas trazidas lá pelo parágrafo 2º do artigo 7º da lei do mandado de segurança. E no ponto que nos interessa aqui, no que diz respeito à entrega de mercadorias de bens provenientes do exterior. E aí é importante a gente destacar que, para esse ponto aqui, nós tivemos um questionamento no âmbito do STF por meio de uma ADIM, a Ação Direta de Constitucionalidade 4296, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da lei do MS. E o fez com base nos seguintes fundamentos. 1. Eu impedir a concessão a priori, num plano normativo, de tutelas provisórias do mandado de segurança, em última análise, eu impedir a eficácia do próprio instrumento processual, do próprio remédio constitucional. É esvaziar, apenas tornar o remédio constitucional em algo formal e esquecer do seu caráter substancial conteudício. Então, esse é um primeiro fundamento. Segundo fundamento, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Porque, veja, de nada adianta eu garantir acesso à jurisdição se a jurisdição que me é oferecida é uma jurisdição pro forma. Eu preciso de uma jurisdição que me dê efeitos práticos. Uma vez reconhecendo o meu direito, declarando o meu direito, que eu, de fato, sinta aquilo no mundo real, no mundo palpável. E 3, por atribuir indevidamente à Fazenda Pública um tratamento privilegiado, sendo a Fazenda Pública ali parte como qualquer outro, parte processual como qualquer outro. Mas, e aqui é importante a gente destacar, eu vi muita gente falando dessa decisão como se, nossa, agora o artigo 7º, parágrafo 2º, impede que o juiz imponha restrições para a concessão de tutelas provisórias do mandado de segurança. E da leitura do acórdão deste caso, não é isso que se observa. O que se observa é o STF reconhece a inconstitucionalidade dessas restrições num plano normativo. O que não significa, em especial as análises feitas, é muito focada na questão da compensação em matéria tributária, tá? Mas que vale aqui para o nosso debate, né? A raça que vale aqui. Mas, partindo do pressuposto, olha, veja agora, posso compensar. A restrição que tinha lá para o mandado de segurança não existe mais. O STF reconheceu a inconstitucionalidade. Não foi bem isso, me parece. Da leitura que eu faço do voto, salvo engano, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, da leitura que eu faço do voto para o caso. O que me parece que o STF reconheceu é, olha, você não pode ter essa restrição a priori no âmbito normativo, mas nada impede que haja essa restrição por meio de uma decisão fundamentada no plano prático de um dado mandado de segurança. Por exemplo, o juiz indefere lá uma tutela provisória e, consequentemente, a liberação de mercadorias por entender que a mercadoria que se pretende liberar é uma mercadoria fruto de contrabando, ou fruto de descaminho, ou uma mercadoria que, por exemplo, tem vedação no que diz respeito à sua utilização por um órgão de regulação como o Anvisa, ou qualquer outro órgão de regulação. Nada impede do juiz, mediante decisão fundamentada, restringir a concessão de uma tutela por entender que não é adequado liberar aquela mercadoria naquele momento. Então, vejam, e aí, óbvio, fundamentando o porquê disso. Então, é importante a gente destacar esse ponto para que não haja dúvida de que, embora o STF tenha sinalizado e tenha reconhecido essa inconstitucionalidade, ele a reconheceu no que diz respeito a vedar restrições do plano normativo. Mas, repito, nada impede que o juiz o faça no plano prático. Tanto é verdade que a lei do MS muitas vezes prevê que, para a concessão de uma liminar, eventualmente, facultativamente, o juiz pode condicionar a sua concessão à prestação de uma contracautela. Uma caução, por exemplo. O que é próprio do processo civil, já existe no processo civil desde que se pensa em tutelas provisórias e que é repetido na lei do MS. Quem tiver eventual interesse em se aprofundar nessa discussão, eu tratei desse tema nesse artiguinho aqui para o Conjur, lá
da coluna do Processo Tributário Analítico, do IBET, que sai todos os domingos. Tive o prazer de partilhar esse texto com o Marcos Jadon e com a minha queridíssima amiga Camila Vergueiro. E aí, vejam, pessoal, feitas essas considerações e afunilando ainda mais para o ponto que nos interessa, para eu já passar o bastão aqui para o Cláudio, né? A pergunta a ser respondida, quando eu falo em requisitos de urgência para fins de concessão de tutela provisória e mandado de segurança no âmbito aduaneiro é: a demora da tutela jurisdicional, ela pode resultar na ineficácia da própria tutela, daquela tutela definitiva que eu quero ao final da demanda? De modo a torná-la ineficaz na salvaguarda do bem da vida que eu pretendo? E esse é o ponto que eu vou precisar demonstrar fático, probatoriamente e retoricamente, aqui retórico no sentido aristotélico do termo, né, não no sentido sofístico, retórico argumentativo, de fundamentar isso ao longo da minha inicial, no sentido de demonstrar que, de fato, se eu não tiver a tutela jurisdicional no momento que não o ordinário do processo, no momento extraordinário, em limine, eu posso chegar ao final do rito procedimental sem o bem da vida. Posso chegar ao final do rito procedimental com uma tutela definitiva em meu favor, mas sem que isso tenha efeito prático, sem que isso tenha efetividade, sem que isso me garanta efetivamente o bem da vida reconhecido judicialmente. E é exatamente isso que as tutelas provisórias visam evitar. E aí compete àquele que impetra o mandado de segurança, é ônus argumentativo probatório de quem impetra o mandado de segurança demonstrar esse ponto. E aí, vejo, estamos aqui na casa da advocacia. É importante que nós, advogados, tenhamos essa consciência de, ao redigir as nossas iniciais, que deixemos isso muito claro para o juízo. Muitas vezes, o que eu vejo no dia a dia prático são iniciais que se valem lá de expressões amplíssimas, muitas vezes, repetidas em várias iniciais, e que muitas vezes não se debruça sobre a realidade do caso ali em questão. Né? Eu pego lá um tópico meio que pronto que eu tenho lá de pedidos de tutela provisória e vou, né, usando aqui, uso ali, uso no MS, uso na ação ordinária, enfim. Não é isso. E aí depois não adianta reclamar que o juiz não apreciou, que não viu, se eu também não fiz a minha parte. Eu costumo brincar, viu, Raquel, com meus alunos de processo civil aqui, que o advogado ele tem que tratar o juiz como um bebê, como uma criança. E aqui, sem qualquer crítica, mas é no sentido de cobrar isso deles. Olha, você tem que tratar o sujeito como um bebê, você dá o mais mastigado possível para ele. Se você quer uma boa decisão, dê o mais mastigado possível para ele. De modo, então, a facilitar a atuação desse sujeito. Do contrário, a gente vai se deparar com vários problemas. E no âmbito aduaneiro, nós temos inúmeros problemas práticos, muitas vezes, em razão dessa deficiência nas redações das iniciais, das apresentações das provas, da concatenação das provas com a narrativa posta na inicial, assim como, óbvio, temos também problemas em razão da má prestação jurisdicional. Mas isso eu vou deixar para o Cláudio agora explorar, falar um pouquinho a respeito dos casos concretos do dia a dia prático, e aí a gente vai trocando figurinha a respeito disso, e que tem atormentado quem advoga no dia a dia aduaneiro. Você, Cláudio. Bom, deu certo aí? Acho que a Raquel tem que fechar para não dar erro. Pronto? Deu certo? Então, vamos lá. Cláudio, ainda está com eco. Talvez feche o seu e abra o da Raquel. Eu fechei o meu já. Eu estou falando da... Tenta novamente. Deu certo? Tá dando direto. Acho que eu tenho que... É o seu? Então faz o sentido que eu sou. Vamos lá. Teste. Deu certo?
Deu certo agora? Então, beleza. Então, vamos lá. Ultrapassado aí os problemas tecnológicos, né? Então, só muito rapidamente, gostaria aqui de externar a alegria, né, de participar desse bate-papo, né, pelo convite feito da Raquel, né, e da Carolina em Santos, né, e é muito bom conversar com o Diego, né, que é um cara sério, estudioso, e como eu sempre digo, né, por onde eu passo, né, graças a Deus existem pessoas como o Diego, que nós estamos garantidos aí por no mínimo 50 anos de doutrina, de ensinamento, e eu me considero aluno do professor Diego, que a abordagem, o conteúdo teórico, as conexões com o direito, porque muito embora o doutorado dele seja em processo civil, ele conhece efetivamente a essência do direito, né? Como é que funciona. E o Diego tem alguns atributos, né? Porque quando ele se manifesta, sempre tem um caráter crítico, né? A partir do seu ponto de vista. Então, ele funciona mesmo como produtor de doutrina. E, somado a isso, ele tem a facilidade da língua, né? Poliglota que busca a fonte direta, né? Sem intermediação de traduções equivocadas, né? Que a gente sabe muito bem como acontece, né? Então, sobre todo o que foi dito aqui, eu gostaria de tecer alguns comentários. E, Diego, por favor, se eu fizer algum comentário derrapado na curva, você me corrija imediatamente. De tudo que foi dito, né, eu resumo da seguinte forma, né? O mandado de segurança, na realidade, qual é a essência do mandado de segurança? É o direito ao líquido certo, né? Essa que é a questão. Então, no primeiro ponto, a gente precisa entender o que é o direito ao líquido certo. E até em homenagem ao professor Hugo de Brito Machado, que infelizmente faleceu nesse sábado, tive a oportunidade de ser aluno dele em São Paulo em 2001, melhor dizendo, né? Ele dizia o seguinte: qual é a essência desse direito líquido certo? E ele falava o seguinte, até separei aqui, ele fala assim, que o direito líquido certo é toda e qualquer direito, todo e qualquer direito, isso que ele diz, todo e qualquer direito. Quando se fala líquido certo, é uma atribuição, uma adjetivação, mas que ela não reflete exatamente o que é todo o direito. Essa é a manifestação do professor Hugo de Brito. Até em homenagem resolvi destacar essa passagem dele. O segundo ponto, que o mandado de segurança, curiosamente, é uma criação brasileira, né? Ele nasceu dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí que ele teve o seu desenvolvimento legislativo, mas ele é uma criação brasileira decorrente de julgados no STF, né? Então é um critério judicial desde o início, né, de tudo. Para aqueles que gostam de direito comparado, né, a gente tem que analisar o mandado de segurança dentro da perspectiva da legislação e da doutrina mexicana, né? Quem noticia essa informação é o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, né? Ele tem um artigo belíssimo que ele faz um comparativo e ele fala que todas as possibilidades de mandado de segurança, o que mais se aproxima ao brasileiro é o mexicano. Então, para quem tem interesse em fazer um estudo de direito comparado, busque doutrina mexicana. Outra coisa que é importante dizer sobre o direito que está incrustado no mandado de segurança, né? A gente tem que perceber uma coisa, como muito bem dito pelo professor Diego, a gente acaba se prendendo no direito, mas o direito, ele nasce a partir das circunstâncias fáticas. E como ele disse muito bem aí a questão uma meia-culpa, né, dos advogados que não se pronunciam da forma adequada para o judiciário, aí compete um julgamento desastroso, e o pior de tudo é que isso se transforma num trânsito em julgado, né? E esse trânsito em julgado vai impactar diretamente nas decisões, e hoje em dia as pessoas buscam o quê? A decisão mais próxima e ela é aplicada, né, sem pensar, né, meio que automático, então a gente tem que tomar com esse cuidado. Outra questão também que eu anotei aqui da fala do professor é o seguinte, são os fatos, né, que violam o direito. Então, esses fatos, eles não devem ser, dentro da perspectiva do mandado de segurança, aquela ótica real, né? A perspectiva, qual que é? É da verossimilhança. Você tem que provar documentalmente tudo aquilo que você fala. Você não pode encarar um mandado de segurança a partir de
demonstrações de indicações de dispositivos legais. Você precisa mostrar exatamente o choque, a violação. Então, quais foram as circunstâncias fáticas que determinaram a violação do direito e, por conta dessa violação, você vai mostrar qual é o seu direito, né? E essa circunstância fática, ela, dentro do mandado de segurança, ela parte da perspectiva da prova documental por excelência. Mas isso não significa dizer que você não consiga fazer a prova por outro meio admitido em direito. Até porque, a partir do momento em que acontece a intimação da parte contrária e que ela apresenta as informações, né, ali surge um novo espectro de análise para você até combater documentalmente ou com qualquer outra prova aquilo que foi questionado, para validar o ato que está sendo questionado por intermédio do mandado de segurança, né? Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, que essa certeza, né, nos termos jurídicos, ela está baseada na prova. A prova. Se você não provar, não adianta, você não vai ter o sucesso no seu mandado de segurança. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, a questão da urgência, né? Então, como o Diego falou, da possibilidade, né, de tutela de urgência, né? Quando a gente vai utilizar a tutela de evidência, né? A evidência lá, quando você já tem um repetitivo, quando você já tem uma repercussão geral, e você vai lá e demonstra a evidência, né? Eu sigo nessa linha a doutrina do professor Castro Scapinella Bueno, que ele diz o seguinte: quando você vai alegar a tutela de evidência, ela afasta a necessidade da urgência, a prova, justamente pela evidência. Então, esse requisito ele é afastado por si só. E dentro do pensamento do professor Cássio, ele fala ainda o seguinte: e muito embora você não tenha a tutela de evidência, o julgado lá, que você vai dizer, olha, esse caso aqui tem um repetitivo, esse caso tem aqui o número tal da repercussão geral, você consegue comprovar uma evidência a partir das provas, você consegue fazer esse esforço. E aqui nós não vamos nem discutir o cabimento, né, da tutela de evidência dentro do mandado de segurança, porque quando aconteceu a introdução do Código de Processo Civil de 2015, né, num momento havia essa discussão, cabe ou não cabe, mas aí meio que pacificou esse entendimento e é possível, né, cabe a tutela de evidência dentro do mandado de segurança. E isso é uma hipótese muito interessante, em que você traz fundamento do Código de Processo Civil dentro do o regime jurídico próprio do mandado de segurança. Essa discussão, você trava dois regimes em conflito, mas como a essência é a rapidez, o fator tempo, admitiu-se essa incorporação, porque no final das contas, o que você tem que fazer no mandado de segurança? Qual que é a determinação? Eu chamo de determinação, o critério de determinação no mandado de segurança. Eu até fiz uma anotação aqui. Eu falei a constatação, desde logo, que não sendo suspenso o ato, de imediato, a concessão da segurança pela sentença não será capaz de proteger o direito violado. Esse que é o grande ponto, que é a rapidez, o fator tempo, a velocidade, é o tal que a Raquel falou aqui, a pressa. Não é que é a pressa, é o fator tempo, né? Se você não pode esperar, sob prejuízo, de lá na frente não acontecer absolutamente nada, né? Você vai ter uma decisão favorável, o juiz vai conceder a ordem, e aí, o que aconteceu no final das contas? Não protegeu o direito que você estava buscando, né? Então, essa determinação, essa constatação efetiva, imediata, porque o mandado de segurança tem essa característica de suspensão dos efeitos de um ato, né, administrativo. É isso aí, Diego? Estou certo ou errado? Vamos lá. Exatamente aí, isso. Especificamente, com relação à matéria aduaneira, até em função do tempo aqui, vamos dar uma acelerada. O que eu imagino passar aqui de experiência? Primeiro, em casos tipicamente de aduaneiros, né? Então, qual que é o problema do aduaneiro em regra, né? Liberação da mercadoria, porque a mercadoria não pode ficar travada, não pode ficar retida, não pode ficar parada, porque ela vai gerar custos. O que acontece? Qual é a alegação mais comum existente nos processos? O negócio é o seguinte: essa mercadoria travada vai me gerar custos com armazenagem e custos com demurge.
Essa alegação, ela funcionou durante um tempo, hoje em dia ela não funciona mais. Os próprios tribunais regionais federais já dizem claramente pelo seguinte, olha, desculpe, isso daí é um problema de direito privado, isso daí é um acertamento comercial, isso daí você resolve por outra ação judicial, não no mandado de segurança, isso daí não vai significar urgência. Então, se você teve um problema comercial, porque ele não vai analisar quem deu causa ou não causa, o que ele vai analisar, ele fala, olha, mandado de segurança aqui para alegar isso, não discuta-se essa questão em outro lugar. Então, não é mais conveniente você levar esse tipo de argumentação para o judiciário. O que tem acontecido e que a gente tem verificado que tem determinados sucessos, né, em casos? Primeiro, qual que é o primeiro ponto? Nós estamos falando o quê? Mercadoria, né? Então, a gente tem que analisar da perspectiva aqui, da classificação fiscal dessa mercadoria. Primeiro ponto, qual é a mercadoria que está retida? Né, que foi interrompido, por exemplo, um despacho, o controle aduaneiro, o despacho aduaneiro, e ela ficou ali travada. Uma coisa é você ter um pneu parado, outra coisa é você ter um estente parado, né? Então você precisa ver o seguinte, qual que é a mercadoria, qual o impacto dessa mercadoria dentro do setor econômico, ou no mercado de consumo, ou na própria indústria em que ela faz parte como matéria-prima, qual o efeito que essa retenção acontece, ou quais são os efeitos que acontecem, né, nessa retenção. Então, você precisa primeiro ver qual é a mercadoria que você está trabalhando. Depois de você saber, você vai analisar o quê? A ausência dessa mercadoria no mercado nacional, qual é o efeito danoso? Tanto no processo industrial ou no consumo, porque ela pode abalar uma cadeia produtiva, e você consegue provar documentalmente esse abalo. Basta você verificar em manuais, em relatórios de auditoria, em relatórios de sindicatos, associações, confederações, o IPEA, como é que essa mercadoria ela representa para fins até para o Brasil em relação ao comércio internacional, né, o comércio exterior. Então, qual é esse impacto? Né? Então, imagina só, nós estamos falando de estente. Você imagina que a mercadoria fica travada, depende da cidade, quanto tempo ela vai demorar, tanto a parte pública de saúde quanto a parte privada, um estente. E se acabar o estoque do hospital, se acabar o estoque da unidade privada, né, do hospital privado, né? Isso é um impacto, você consegue comprovar. Quais são os efeitos econômicos, né, dessa ausência da mercadoria? Dentro da perspectiva da empresa, o que você pode provar? Primeiro, isso daí é receita, porque, afinal de contas, a empresa está buscando o quê? Lucro, ela quer dinheiro. Isso tem uma movimentação de investimentos, você tem plano de investimentos, você tem um caixa, que você vai fazer novas compras, novos investimentos. Então, o que você consegue provar? Que isso desfalque brutal, ou não, aí você vai fazer o índice percentual dentro do seu caixa, e vai dizer, olha, a não consecução dessa operação de importação, ela vai impactar no meu caixa tantos por cento no meu fluxo de compra, no meu fluxo de negócio de comércio internacional. E aí tem os desdobramentos. Isso impacta no pagamento de impostos da própria empresa, impacta no pagamento de salários pela quantidade de funcionários que você tem, impacta no seu plano de investimento, né? Impacta nos custos de empréstimos que, por exemplo, você vai buscar no mercado. Se a empresa tiver um conselho administrativo, financeiro, quando você chega lá no CEO, aquelas reuniões que a gente sabe como é que funcionam, tudo está em ata, né? Então você tem ali o seu comportamento diante do mercado, quais são as suas perspectivas negociais, qual é a parcela do mercado em que você vai atuar. E isso é uma prova documental que você consegue, ela já está pré-constituída, né? Depois, em relação às relações comerciais com o exportador, você tem que provar o seguinte, eu negocio com um determinado exportador há 20 anos, 30 anos, a mesma mercadoria. Você vai verificar a quantidade de negociações que você já teve, os contratos de compra e venda que vocês fizeram, as negociações que vocês fizeram, o volume, a quantidade de mercadorias, né, a periodicidade dos negócios, o valor da operação, porque isso vai impactar o quê? Em descontos, prazos. E você vai provar como isso daí? Através dos documentos de operações anteriores, as negociações, os câmbios, tudo isso documental. Os câmbios, né, os descontos,
tabela de preços, né? Você tem lá, como toda empresa, você é um grande comprador, você tem benefícios por isso. Você prova quanto é o valor da mercadoria e nessa condição que você tem há tanto tempo de negociação com esse mesmo importador nesse mesmo produto, você tem descontos específicos ou tem vantagens na forma de pagamento. Então, todos esses documentos você consegue provar documentalmente. Então, você tem as faturas, você tem o câmbio, você tem tabela de descontos, você tem o tempo de mercado, né, o tempo de constituição da sua empresa, o tempo em que vocês são clientes, né, um do outro, né, o contrato, né, a demonstração, por exemplo, da sua carteira de clientes. Eu sou uma empresa que importa pneus, ok, não tem problema, mas olha a minha carteira de clientes, olha o mercado que eu abasteço, né? Como é que vai ficar? E que tipo de pneu que você está utilizando, por exemplo, é para transporte de passeio, é transporte de viaturas, é caminhão? Qual é o tipo de pneu que você está trazendo? Você tem um contrato, por exemplo, você ganha uma licitação que você tem que fornecer pneu para ambulâncias, para viaturas, para caminhões específicos de transporte de produtos indispensáveis para as finalidades sociais da nação, por exemplo, né? Que mais? Então, provar a importância dessa mercadoria dentro do mercado ao qual você insere, né? E que essa ausência de pagamento, essa ausência, essa perspectiva financeira de receita, de ingressos de receita dentro da empresa, promovem todos esses desdobramentos. E todos esses desdobramentos você consegue comprovar documentalmente, né? Então, até em função do horário que eu já vi aqui, que eu extrapolei, eu vou ficando por aqui para deixar aí as pessoas, né, que tiverem interesse, né, se pronunciarem aí com algumas perguntas. Então, desde já agradecendo a todos e é muito bom estar com todos vocês e principalmente com você, Diego. Em pena que a gente está longe, que senão daqui a gente já sairia para tomar um vinho, como eu falei com você pelo telefone. Um abração para você. Obrigado, mas já fica o registro, viu? Que eu vou cobrar esse vinho, e inclusive para o próximo encontro. Então, a gente combina assim, você cobra o evento e eu vou cobrar o pagamento, você que paga. Beleza. Valeu? O próximo você tem que vir presencial aqui em Santos, hein, Diego? Porra, vou com o maior prazer. Tem lugar bom aí, hein? Vou com o maior prazer. Carol, eu não sei se vocês têm alguma pergunta aí. Eu fiz uma pergunta aqui para o Cláudio, mas ele já acabou de responder em todos esses exemplos aqui que ele citou, porque nós já tivemos, eu particularmente, né, já tive um enfrentamento nesse sentido que o magistrado, quando ele foi proferir a decisão, ele falou que aquela situação era inerente ao risco do negócio do importador. E olha que a gente juntou ali inúmeras situações para justificar o nosso pedido, né? Mas, infelizmente, a gente acabou tendo que recorrer mesmo à gravada decisão. Mas, de toda forma... Nesse caso, se você tiver, assim, aquele amor, né, pela luta, é só demonstrar, por exemplo, as discussões judiciais ou as discussões da magistratura para conseguir um aumento, uma verba. Por exemplo, os auditores fiscais que lutam por R$3 mil de bônus na operação, né, afrontando o ATEC, né, o novo tratado. Então, se você tiver essa coragem, né, de dizer, olha, é uma coisa, né, quando você está na posição de julgador, ou quando você está numa posição de fiscal, né, assim, ele esquece que quando ele vai para o mercado de trabalho, por exemplo, se ele for comprar um apartamento, ele vai tentar de todas as formas abaixar o preço pedido. Se ele vai comprar um carro, ele vai falar, e se eu comprar 2, você me dá um desconto? Aí eles esquecem que esse é o mundo do comércio, né? E quando eles vão para o mercado, eles também sentem e procuram o menor pagamento possível. E é isso que o empresário faz, porque no fundo ele quer o lucro, né? Então a gente não pode ficar refém desses entendimentos, porque hoje, infelizmente, a gente sabe que a estrutura, principalmente da magistratura, embora temos excelentes juízes, né, a gente acaba ficando refém de uma classe de assessores que às vezes cometem erros, né? E se o juiz não abre o olho e percebe o erro para fazer essa correção da assessoria, a gente tem que ingressar com recurso, não tem jeito, é isso mesmo. Sim, viu, Carol? Porque a gente vê na prática, né? Você relatou um problema quando o juiz indefere o pedido, né? Mas eu tenho visto, depois, Simone, passo a palavra para você, tá?
Mas um outro problema que eu tenho visto muito no dia a dia prático é quando os juízes, porque normalmente, nesse tipo de demanda, né, a gente impetra o mandado de segurança e pede a concessão lá da tutela liminarmente inaudita altera partes, ou seja, antes mesmo de ouvir a parte contrária, né? E muitas vezes o juiz ele posterga a apreciação à manifestação da autoridade coatora, aí posterga para a apreciação do pedido após a manifestação do ente ou com a autoridade coatora está vinculada, e quando não, também posterga a manifestação do Ministério Público. E aí, eu já me deparei com esse tipo de situação, e eu confesso que eu fiquei revoltado, porque depois que o Ministério Público se manifestou, é sentença. Assim, ele já não está apreciando mais liminarmente, né? Ele está apreciando no momento ordinário, ainda que ele conceda a tutela provisória juntamente com a tutela definitiva. E o pior é que nesse tipo de situação, além de tudo, o juiz, a juíza, né, o Poder Judiciário, ele está te negando o acesso recursal. Porque se ele te nega a concessão da tutela, pelo menos você tem um instrumento recursal, você tem lá a possibilidade de pedir antecipação de tutela recursal, enfim, você tem instrumento para questionar. Agora, quando ele posterga a apreciação, é muito pior. E pior porque, além de tudo, né, o entendimento dos tribunais é de que essa postergação não é sinônimo de recusa. Logo, se você eventualmente recorrer, agravar, você vai ter seu agravo não conhecido por entender que não tem negativa, né? Que você não tem interesse recursal. Então, assim, você cai numa pegadinha, numa cilada absurda, né? Absurda. Mas diga lá, Simone, por favor. Diego, acho que na verdade vai muito do que você falou. Eu ia complementar o que a Carol falou ali. São 2 pontos. Recentemente eu assisti um evento onde tinha um magistrado falando sobre a questão do mandado de segurança. E ele começou falando bem do mandado de segurança, de repente ele falou assim, mas eu não vejo necessidade de analisar liminar e mandado de segurança porque o rito é muito rápido. Eu julgo rápido. Então eu não tenho por que analisar uma liminar. E daí você fica pensando, que situação é essa? E a outra que eu ia comentar é justamente isso, que nós temos vivido muito isso, dessa situação de eu não dou a liminar e também não nego. E daí você fica numa situação que é muito pior. Porque se eu posso recorrer, ok, eu vou discutir, enfim, e até para justificar essa questão para o cliente. Ainda que a gente saiba que no comércio exterior essa questão de agravo também é complicada, né? Dependendo da situação ali, o Cláudio falou em pneu, mas se a gente pensar numa carga frigorificada, por exemplo, que está no container reefer, o custo vai lá em cima, a zona primária, enfim. Então, eu acho que essa medida de que no comércio exterior nós precisaríamos sim de uma eficácia um pouco diferente na análise das liminares, das tutelas, enfim, mais técnico aí, como você diz, é um diferencial, e que eu vejo que o judiciário não está preparado para isso, mesmo nas regiões como Santos, que é uma coisa que me surpreende também, que assim, a dificuldade que a gente tem em Santos, que embora nós tenhamos dificuldades aqui na nossa região, não são as mesmas de Santos, porque aqui há celeridade, então isso a gente não pode reclamar, mas acaba dificultando muito o acesso a essas questões e as discussões aduaneiras, né? Mas era só isso que eu queria contribuir. Não, concordo plenamente contigo. Eu me lembro, inclusive, essa situação que eu relatei aqui é uma situação que já vivenciei na prática. Eu me lembro de um caso que era a importação de toners, tô ficando velho, né? Toners de tinta para impressora. E, enfim, e um dos argumentos que a gente levantou é o seguinte: olha, precisa liberar. E era um problema de classificação fiscal, né? Para fins de alíquota de imposto de importação. E a apreensão feita pela Receita foi da mercadoria toda, do lote todo, né, de importação. Primeiro que não precisava, porque o cara pega lá o exemplar e com o exemplar ele faz a classificação, faz a autuação, enfim. Mas, além disso, era uma mercadoria que, se ela não tiver utilidade, aquela tinta seca e, consequentemente, eu perco a mercadoria. E eu lembro que foi isso. E nesse caso, inclusive, foi pior, porque a gente impetrou o mandado de segurança e o cartório mandou notificar o delegado da Receita Federal do Brasil, e não o aduaneiro. Então o cara disse, eu não tenho nada a ver com isso, é o aduaneiro. Aí, então, por favor, aprecie liminar. Não, vou primeiro ouvir a autoridade coatora correta agora. Mandou notificar o cara, a autoridade correta. Não se manifestou no prazo. Pelo amor de Deus, analisa então agora, já que ela se manifestou. Não, vou notificar de novo para que ela se manifeste. E aí, a hora que veio a manifestação, agora o ente tributante, né, intima lá e o Ministério Público para aparecer. Eu lembro que era um caso, inclusive, em Vitória,
Eu advogava num escritório à época, antes, inclusive, da minha passagem no CARF. Peguei o avião, fui para lá. E fui para lá e fiquei esperando a juíza, e a hora que eu fui falar com ela, eu falei assim, doutora, eu vim aqui com o único objetivo, que a senhora indefira me eliminar. Ela olhou para mim, oi? Como assim? Nunca tive um pedido de indefira eliminar. Pois é, eu já vi que a senhora não vai me conceder eliminar, que a senhora está postergando a prestação da tutela jurisdicional, por favor, indefira eliminar, porque a senhora está me negando acesso recursal. E aí ela ficou brava, né? Não gostou muito, enfim, mas o problema dela e da terapeuta dela, não tem nada a ver com isso. Eu também fiquei, né, irritadíssimo, ter que ir lá para Vitória, perder um dia, etc. Por mais que eu gosto de Vitória, acho lindo lá, mas enfim, né, tive que ir para lá, perder um dia, viajando, etc. Ela indeferiu, recorri e resolvi no tribunal. Então, assim, às vezes, esse embate, a gente fala aqui muitas vezes em teoria, né, e isso, aquilo, mas às vezes o embate é ali prático mesmo, barriga no balcão, ir lá e enfrentar o leão e fazer a coisa andar. Não tem jeito, né? Tem hora que, infelizmente, não tem muito jeito da gente fugir disso. Acho que a Larissa queria perguntar. Isso, Larissa, está na fila. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde, Então, Larissa. vocês estavam comentando situações assim cotidianas, né, do advogado que atua na área aduaneira e ainda para colocar a cereja na ponta do bolo, eu estou com uma situação bem pior. Antigamente, os mandados de segurança eram todos processados e julgados em Paranaguá, né, por conta do porto, e agora com essa reformulação da matéria da Justiça Federal, eles foram remetidos para Curitiba. E, gente, uma liminar, pelo que a assessora do juiz acabou de me comentar, não sei se talvez a juíza não tenha essa familiarização com a área, não sei dizer, porque inclusive foi criada, acho que foi uma das primeiras do Brasil, a primeira vara de direito aduaneiro, né? Com a doutora Vera Ponciano, mas eu não sei o que aconteceu. Diz que a minha liminar antes de uma semana não vai sair e que as liminares que estão sendo julgadas são do dia 10. Gente, eu estou desesperada. O cliente já me contratou, já tinha extrapolado há muito tempo todos os prazos de murras, de free time, de porto, tudo. E agora, gente, eu não sei te dizer mais o que fazer, porque se a gente precisa de uma liminar, não é para semana que vem, para o mês que vem, é para ontem. Perfeito, Larissa. Vou te dar uma notícia ruim para você, boa para nós. A doutora Vera Lúcia está em Itajaí atualmente. Que maravilha! Ainda continua existindo a vara especializada? Deixa eu só ajustar o som. Ainda continua existindo a vara especializada, mas tem especialista, né? Esse é o problema. E aqui, vocês continuam me ouvindo? Uhum. E aqui nós temos vários bons juízes, mas a verdade, pensando em tudo que vocês estavam dizendo, nós sabemos que aqui nós temos algumas situações, a doutora Simone sabe bem, que o juiz, nós já conhecemos o entendimento do magistrado, nós sabemos que ele vai conceder a liminar, porém, em razão de uma escassez de pessoas, né, ele posterga porque simplesmente a assessoria dele não dá conta, né, de apresentar ou de proferir ali a decisão em caráter de urgência, ainda que estejam demonstrados os requisitos da urgência, então fica nessa sinuca de bico. E daí, nesse caso, Diego, a gente sabe que ele vai deferir. Mas aí nós temos um problema, que já é um problema do ato administrativo automático e dos processos eletrônicos, que aquele prazo que nós tínhamos anteriormente de 5 dias acaba virando 15, porque o processo eletrônico permite as intimações quando a parte do BNDES, transcorre os 10 dias ali, se ela não se leva intimada, abre-se a intimação automaticamente, então aqueles 5 acabam virando 15, a prestação de informações, para daí, então, o juiz apreciar efetivamente o pedido inicial e liminar. Então, esse é um outro problema. Né? Então, é difícil saber, né, como sensibilizar. Eu já vou fechar meu áudio aqui, porque ainda está... E, na verdade, assim, Larissa, o que eu sugeriria para você nesse caso é ir lá no fórum e só sair de lá na hora que tiver uma resposta. Mas assim, é o que eu vou fazer.
Porque é aquela história, né? E é engraçado isso, né? Eu já ouvi, inclusive, de juiz, né? O juiz não gosta de advogado chato em casos em que ele oficia como juiz, mas se ele for contratar o advogado, é exatamente o advogado chato que ele vai contratar. Eu lembro de outra situação também, não era um caso aduaneiro, era um caso tributário, em que aconteceu exatamente isso. Eu fui para despachar, cheguei lá, era uma cidade da comarca próximo de onde eu atuava, uns 50, 60 quilômetros, cheguei lá para despachar, doutor, a juíza não atende advogado. Como assim não atende advogado? Não atende advogado. Bom, então, se ela não atende, ela não atendia, porque eu só saio daqui depois que ela me atender. Ah, mas eu só saio daqui depois que ela me atender, e eu fiquei lá, assim, uma manhã inteira. O cara falou, vou dar um chá de cadeira nesse tonto, né? Que aí ele vai embora, eu fiquei lá e só saí depois que ela me atendeu. Então, enfim, às vezes é isso. Ela indeferiu o meu pedido? Indeferiu o meu pedido, mas pelo menos apreciou e me deu instância recursal. Então, assim, tem hora que, por mais que a gente pense na técnica, etc., não adianta. A gente tem que ir lá e fazer a coisa acontecer com a barriga no balcão. E um outro ponto também, que eu queria aproveitar o gancho da fala do Cláudio, para eventualmente vocês justificarem aí, né, a questão da urgência. O Cláudio e a Raquel com certeza vão saber de bate-pronto o termo, eu confesso que me fugiu aqui, mas determinados agentes que operam no comércio internacional, eles são ranqueados, né, nessa operação. E, eventualmente, a depender dos problemas que se enfrenta, você pode ter lá um rating, né, menos qualificado. Essa com certeza é uma justificativa super interessante para vocês trabalharem numa inicial de mandado de segurança para fins de justificar a urgência na prestação da tutela jurisdicional. Me parece que é um outro ponto também relevante, né, Cláudio? Exatamente, sim, claro, e a prova é fácil, porque é documental, né, e ela já está constituída. Agora eu queria abusar o seu conhecimento, porque a gente percebe aqui os posicionamentos, né, então uma primeira informação que eu gostaria de passar com relação a essa intimação para a parte contrária, né, dos 5 dias, né, geralmente, né, o que acontece? Aqui no TRF4 existe uma coordenação, né, para diminuição dos recursos, né? Então, é orientação da presidência do tribunal que todos os juízes promovam a intimação da autoridade coatora e analise a questão posteriormente. Porque o que acontece? Como muito bem você sabe, né, quando você vai entrar com um agravo, né, vai cair na mão lá do primeiro lá desembargador, ele é o relator do caso, mas ele vai proferir uma decisão monocrática. Ele só vai conseguir dar uma decisão diferente daquilo que o colegiado determina se o caso for gritante, porque ele vai reproduzir o quê? O entendimento do colegiado, né? Essa é uma vinculação da própria decisão monocrática. Né? Ele não tem essa liberdade de decidir a seu bel prazer. Né? Então, o que eles estão fazendo agora que isso está sendo replicado no país todo, menos São Paulo, pela quantidade, é humanamente impossível. Você vai ficar o dia inteiro proferindo decisão e não consegue dar conta do recado. Então, assim, para diminuição dos recursos, eles estão aquela sugestão, né, que a gente sabe que ela é vinculativa, intimar a parte contrária. Aí, nesse aspecto que eu quero tirar dúvida contigo, porque o negócio é o seguinte, a gente sabe do aspecto importante do tempo, né, porque perece, por exemplo, a mercadoria, você perde negócio, abala, você diminui o seu ranking, aquela coisa toda. Mas eu penso o seguinte, a prestação de informações, na realidade, geralmente, ela vem despropositada, né, geralmente ela vem despropositada, e ali ela só reforça o seu direito, né? E ainda mais a forma como é que ela é colocada, né? Como ela é apresentada. Vê uma lamentação, né, do auditor fiscal, né? Ele pega lá 10, 15, 20, 30 páginas, cria uma narrativa inexistente dentro do processo fiscalizatório e em uma, 2 linhas que ele pega o ponto. O resto, ele não tem prova de absolutamente nada. Então, quando ele apresenta essa informação, mas imediatamente eu preparo uma petição e coleciono mais documentos para provar que eu estou certo, né, naquilo que eu estou questionando ao judiciário. Né? Não sei se você pensa dessa forma, nessa questão de um lado benéfico da prestação de informação é justamente uma prova do seu direito, é mais uma prova daquilo que você está alegando, porque ele vai trazer elementos outros e você vai verificar o quê? O desvio de finalidade,
né? Aquilo que está descrito no artigo 2º, né, lá da Lei Geral do Processo Administrativo, que tem todas os critérios e os princípios, né, do ato administrativo, que a tese de doutorado da Laurentini, que ela é muito boa nesse aspecto, que ela determina ali como é que você anula um ato administrativo. Eu penso que essa informação, embora ela seja apresentada num espaço não interessante, mas ela funciona muito mais para um reforço da sua prova dentro do seu pedido de uma ordem. O que você acha disso? Não só isso, né, Cláudio? Eventualmente, a depender do teor da manifestação, você pode aí migrar o teu pedido de tutela, para ao invés de fazê-lo com base em uma tutela de urgência, para fazer com base em tutela de evidência. E aí, seja na hipótese do inciso 1 do 311, que ele diz lá, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório da parte, embora a autoridade coatora tenha outros questionamentos, se é parte ou não, enfim, mas só acho que caberia. Mas, em especial, nesse caso que você está dizendo, do exemplo aqui hipoteticamente trabalhado, do inciso 4, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e é o caso, pelo mandado de segurança, eu assim tenho que fazê-lo, pressupõe direito líquido e certo, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, na verdade, o que eu faria nessa hipótese, diante de uma situação dessa, é atravessar uma petição dizendo, olha, reiterando o pedido da concessão de tutela provisória da urgência, ou, quando muito, que o juiz conceda a tutela de evidência com base no 311, ou inciso 1, ou no inciso 4. Dizendo, olha, está aqui, a autoridade coatora se manifestou. E o que ele traz de fundamento é incapaz de abalar a prova pré-constituída, documental, que eu trouxe como inicial. A narrativa que ele faz é completamente desassociada da realidade fática, enfim. E aí, reforçando o fundamento para a concessão da tutela de evidência lá nos termos do 311.4. Talvez seja uma alternativa. Você acaba ganhando uma munição que lhe é atribuída ali pela autoridade coatora para tentar migrar a tutela, né? Exatamente isso, a expressão é precisa, ganhar munição, exatamente isso que você está falando, e é exatamente essa situação que o Cássio Scarpinella Bueno fala da situação fática. Espera que, pessoal, mas é isso aí, deixa eu parar aqui que tem outras participações para funcionar. Tá bom. Valeu, obrigado. Imagina. Só para concluir esse ponto, desse ponto que o Diego trouxe, e ele vem muito ao encontro de uma situação que eu vivi recentemente no Ministério da Agricultura. Todos me escutam bem, pessoal? Ministério da Agricultura. E justamente o que a Raquel traz, né? A gente tem, ao mesmo tempo, um benefício do sistema eletrônico, imediatamente tem a distribuição. Por outro lado, né, tem um prazo que o sistema abre para a tomada, então, para que a própria autoridade vá ali e acesse o sistema, que aí começa a contar o prazo. Então, tive essa situação. E, em determinado momento, teve, então, requerendo que a autoridade prestasse informação. Só que exatamente quando o Cláudio trouxe, quando ele veio e prestou informação, quer dizer, o prazo já estava no gargalo, né? E quando ele traz informação, de fato, ele só ratifica tudo que a gente estava trazendo ali. E aí, fico feliz que o Diego está trazendo exemplo, porque eu disse, olha, o que me resta aqui, né, já que a gente muitas vezes não consegue diligenciar em loco, porque também não é nem, muitas vezes, o interesse que tem lá no dia a dia, do outro lado do balcão, mas eu vou atravessar a petição, vou mostrar e grifar exatamente os pontos que ele está reforçando, e foi ali que a gente teve, né, ao mesmo tempo, uma celeridade, né, de algo que não estava célere, vamos dizer assim. Mas eu acho que é bem, assim, aproveitando esse ponto que o Diego trouxe, eu vi isso recentemente na prática e confesso que realmente foi exitoso. Mas, claro, no nosso caso aqui, como a Raquel falou, a gente acaba sendo bastante... complacente. E sortudos, vamos colocar assim, né? Porque a gente, de fato, tem termos técnicos aqui no encaminhamento também muito bom, muitas vezes. Essa é a contribuição. Pessoal, vocês me escutam bem?
Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma perguntinha aqui. Carol, desculpa, Carol, tá com a mão Uma perguntinha levantada, não, né? na verdade, uma observação e uma pergunta, né? O que a Simone colocou, a gente sofre bastante aqui no TRF3, por incrível que pareça, eu não participei desses últimos eventos que tiveram, então não posso falar de forma tão atualizada, mas aqui não tem uma vara especializada de direito aduaneiro, então, em alguns momentos a gente tinha até dificuldade de explicar para o juiz, né, que o cliente estava sofrendo ali com demurrage, armazenagem tudo bem, é mais tranquilo, mas até a matéria mesmo, existe essa dificuldade, a gente está falando aqui do Porto. Então, essa é uma crítica que eu faço aqui do nosso TRF. E, pegando esse gancho, eu queria ouvir um pouquinho do Cláudio, já que ele faz ali várias análises aí das jurisprudências, o que ele... Se você tem um panorama, por exemplo, do TRF4, TRF3, TRF1, porque a gente vê alguns enfrentamentos felizes até aí do TRF4, né, o enfrentamento mesmo, nas decisões, que muitas vezes a gente acaba não tendo aqui no TRF3, e também falar que a gente está aqui com um colega da comissão de Ribeirão Preto, da Comissão de Direito Aduaneiro, doutor Matheus, que é o presidente lá, e ele também já está querendo idealizar um evento conjunto conosco. Seu microfone estava desligado. Eu acho que estava desligado, agora funcionando. Né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, TRF4, ele é referência nacional. Né? Os desembargadores aqui, eles conhecem, né, o direito aduaneiro. Né? Tem facilidade com a documentação, porque a gente percebe que tem juízes que não conseguem entender o documento, né? Eles não sabem o que significa determinadas cláusulas, né, que estão lá inseridas, né, eles não sabem ler os documentos. Então, o que eu tenho percebido? TRF4 aqui é referência nacional, e aí que mora o perigo, né, porque o advogado ele tem que fazer uma bela petição, muito bem feita, com uma especificação do caso, circunstâncias fáticas, provas, porque isso provavelmente vai ser afetado, né, e virar um repetitivo, uma repercussão geral. Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto advogados para o melhor desenvolvimento do direito aduaneiro. O TRF1, eu tenho percebido o seguinte, lá o problema é o tempo, né? Mas existem decisões muito interessantes no TRF1. E em São Paulo, também tem em algumas turmas, né? Que alguns desembargadores têm analisado com profundidade, né? Escapou aqui que eu ia falar, mas então, assim, eu tenho, assim, a nossa jurisprudência, principalmente em direito aduaneiro, ela está caminhando para um bom lugar. Agora, o que será necessário, né? A base acadêmica, no sentido de estudos, né? O profissional do direito, o advogado, ele precisa estudar o direito, né? E hoje, o estudo do direito, eu digo, lá no escritório, por exemplo, a gente tem que andar a cavalo. A gente tem que ler doutrina boa. Então, a gente tem que pegar o livro, não importa se ele é em PDF ou se ele é em papel. Eu prefiro o papel porque eu sou antigo, né? Eu gosto de conversar com o livro, mas você tem que estudar. Não dá para você dar um Google e verificar ali uma decisão, verificar um entendimento, alguém falando alguma coisa, porque isso não vai resolver o seu problema. Como o Diego falou muito bem, a questão de cuidar como um bebê, né? Sim, você tem que facilitar, até porque o relatório vai ser a sua petição. As suas circunstâncias fáticas lá descritas, ele vai recortar e colar na própria decisão. Então, você tem que dar bem mastigadinho, né? Então, você tem que facilitar o serviço do Poder Judiciário, né? Da Justiça Federal, no caso, né? Então, você precisa estudar, não adianta, você tem que ter o conhecimento. E o conhecimento é no tempo e no espaço. Você não adquire conhecimento hoje, a não ser que você tenha uma mente privilegiada, ou seja, um gênio, né? Que nem eu falo. O Daniel é um gênio, ele é um cara que nem o Solon, que nasce de 100 em 100 anos. Se você chegar para o Solon, chegar para o Carlos Daniel e falar assim, olha, vamos estudar direito previdenciário tributário, direito previdenciário aduaneiro, vamos inventar aí uma moda, os caras vão sentar, vão estudar e daqui a pouco eles já estão publicando artigos e obras e estão virando referências. Eu não disponho dessa inteligência, então quando é que eu me esforço? Nos estudos, e isso é no tempo e no espaço. Então, tem que ler o processo integral, como o Diego falou da DIN lá, eu até anotei aqui qual era o número dela. Do artigo 7º. Do artigo 7º.
Né, mas nessa decisão, sabe qual que, e você viu que legal, qual foi um dos motivos, quais foram uma das circunstâncias desse julgamento, né, do artigo 7º lá, para declarar inconstitucional? Ele fala o seguinte, porque muito embora tenha essa previsão normativa, mas é um costume. O TRF4 afastava essa questão pelo costume, era muito mais prático, né? A própria essência do direito. Então, você vê, o direito costumeiro, a prática forense foi determinante para o tribunal, aqui em TRF4, que eu conheço bem, afastar essa argumentação, dizendo, olha, tá certo, o União, a Procuradoria da Fazenda, não importa quem está lá, o Ministério Público que está no processo, vai falar o seguinte, ó, tudo bem, você está falando, tá certo, está na lei, tudo bem, só que vamos interpretar o direito de uma forma, uma síntese globalizante, conforme o Jorge Miranda, português lá, muito bom. Você tem que ter essa perspectiva, ter o costume, é assim que funciona e é assim que adotamos esse critério, como a própria essência do mandado de segurança. Ele nasceu da prática forense do Supremo Tribunal Federal, né? Então você vê como o aspecto histórico é importante você saber, porque ele gera efeito, é o que eu falo, é a genética do instrumento, você precisa conhecer lá para trás, para você chegar lá na frente e entender o porquê das coisas. E isso é só a partir dos estudos. Como eu falei para o Diego, eu te pedi lá, o Diego, você tem a questão lá da exceção de pré-executividade sem ser o parecer do Pontes de Miranda, que eu queria saber a base disso, porque, para mim, hoje, a matéria de prescrição intercorrente no processo administrativo, você pode apresentar uma exceção de pré-executividade dentro do processo administrativo. Ele não pode ficar restrito ao processo judicial. Mas depois a gente conversa sobre essa maluquice que eu estou pensando, né? Então é isso, você tem que conhecer. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, e não é para todo mundo, a gente tem que ter essa percepção. Advogar é uma maravilha, estudar é uma maravilha, mas a gente também tem que ter uma consciência. Não é para qualquer um, né? É a mesma coisa, imagine eu sendo um engenheiro. Desastre está certo, por mais que eu queira exercitar a engenharia, imagine eu elaborando um carro. Não vai funcionar, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva também. E a gente está comentando aqui o uso da Instagram para mercadoria. E acho que além da conversa vai na comissão quando veio o tema mandado de segurança, que é, pegando essa tua fala, né, Cláudio, da importância de a gente estudar, de a gente criminalizar bem o mandado de segurança, porque, do contrário, se eu pensar de uma forma prática, como é o estudo do mercado, tem que ser prático. Né? A teoria é importante porque ela vai nos dar fundamento para a gente usar esse mandado de segurança para questões em tese que, se não for bem fundamentada, a gente cria até precedentes muito ruins. E a gente viu isso acontecer, inclusive, questão da capatazia. Então, eu lembro exatamente do dia que a gente estava aqui. Revisão aduaneira. Né, a revisão aduaneira, que veio essa mandado de segurança, porque, assim, o cuidado que você tem que ter e o receio é que você desvirtuou esse instrumento, que tem toda essa categoria que vocês trouxeram, essa conceitualização, mas que às vezes é deturpado, porque eu quero liberar algo prático, que está lá no dia a dia, mas as questões em tese que a gente acaba levando lá para dentro e criando precedentes muito ruins. Né? Acho que essa é a causa, assim, que para mim ficaria como mensagem do encontro, né, para quem está vindo, que a gente está sempre aprendendo. Eu realmente eu compartilho da concepção do Cláudio. Não tem uma mente brilhante, você estudar sempre muito, né? Pessoal, Ó, eu vou quebrar o protocolo aqui, eu já vou me despedir. Tá mudo, Cláudio. Então, voltando aqui, Diego, você estava falando, né, estou velho, né, por conta lá do Tanner, né, então, Tanner, eu vou te dizer uma coisa, né, quando eu era assessor de juiz em São Paulo, eu tive o privilégio de ler uma petição do Teotônio Negrão. Tem gente que nem sabe quem é o Teotônio Negrão. Cara, a máquina, 2 páginas. Cara, se você lesse aquela petição, não tinha saída para o juiz, não tinha saída para a parte contrária, era o resultado positivo na certa, né? Máquina de escrever 2 páginas, o cidadão lá fez a petição e assim. Então é isso, né? A gente tem que buscar os grandes mestres, os grandes estudiosos, por exemplo, que infelizmente aí eu estou até emocionado com o Hugo de Brito Machado, que eu fiquei triste, né, porque eu fui aluno dele. Então a gente tem que pegar esses caras que têm as mentes brilhantes mesmo e seguir o caminho. Então, muito obrigado a todos, eu já vou me despedindo aqui, vou ficar quieto. Um abração a todos, muito obrigado pela participação. muito obrigada, Diego, Cláudio. Eu acho que foi um encontro super bacana, pelo menos da nossa parte aqui. Eu acho que a comissão
pelos olhos aqui, pelos rostinhos, ficaram todos super satisfeitos. A gente teve um probleminha de transmissão, felizmente o virtual também permite, né, que nós fiquemos registrados no tempo e no espaço, então a gente vai compartilhar, Diego e Cláudio, essa nossa conversa nos dois canais, e muita gente durante a reunião pediu para acessar, infelizmente, não sei por que razão a gente não conseguiu, as pessoas tentaram, então muita gente manifestou interesse no que foi discutido. Carol, fica à vontade, eu acho que nos desenvolvemos muito bem. Te agradeço de novo, Diego, foi uma super aula, Cláudio também. São nossos desafios, né? A gente compartilha, no fundo, muitas das dores, né? A história de cada um serve de consolo para o outro, mas eu acho que surgiram muitos insights aqui, de tudo que foi dito, de todas as pessoas que participaram. Então, eu agradeço, não só aos nossos professores, mas aos advogados e às advogadas que estão aqui, que falaram no chat, que trouxeram as suas contribuições, foi realmente maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, Carol, contigo. Obrigada, Raquel, obrigada, Diego, obrigada, Cláudia, sempre excelente ouvir vocês. Acho que da nossa parte aqui também está finalizado, não vi nenhuma pergunta, e no presencial o pessoal realmente não teve adesão, acho que por causa da chuva, mas fica aí para um próximo encontro a gente trazer outros assuntos e fazer essa reunião conjunta novamente. Pessoal, obrigado, viu? Foi um prazer aí estar com vocês, ainda aqui virtualmente, Raquel, Carol, Cláudio e todos que nos acompanham aí, foi um prazer enorme, contem comigo, tá bom? Sempre que precisarem, estou à disposição de vocês. Perfeito, Diego. Obrigada, então, pessoal. Acho que damos por encerrada essa reunião de hoje, a nossa reunião mensal aqui em Itajaí, reunião de Santos também, e nos vemos aí em breve. Obrigada, tchau, tchau.